Tarde Nacional, com Luciana Vale. Entrevista. Hoje o nosso quadro sobre saúde e alimentação saudável com a doutora Alice Amaral, médica nutróloga, vai se dirigir ao público masculino, porque nós vamos falar sobre a andropausa, né? As alterações que se apresentam numa determinada fase da vida masculina e como a alimentação pode ajudar durante esse período na vida do homem. Doutora Alice Amaral está conosco ao telefone. Boa tarde, doutora Alice. Boa tarde, é um prazer imenso falar com você e com os seus ouvintes. O prazer é sempre nosso. Doutora Alice, uma primeira dúvida. Quando a gente fala de andropausa, a gente associa diretamente a uma redução progressiva da atividade sexual do homem, mas não é só sexual, né? Na verdade não é só sexual, não. A andropausa, ela está ligada a uma queda do hormônio masculino, que é a testosterona. E hoje a gente tem chamado isso de déficit androgênico associado ao envelhecimento. Porque depois dos 40 anos de idade, Luciana, vai havendo uma queda de pelo menos 1% ao ano da taxa de testosterona. E essa taxa hoje em dia, ela já não está muito alta por causa da maneira como a gente está vivendo nesse esse mundo nosso hoje, né, muito contaminado, agrotóxico, pesticida, em campo eletromagnético, enfim. O homem hoje, por exemplo, assim, um homem hoje de 40 anos, ele tem muito menos testosterona do que o pai dele aos 40 anos de idade, né? E, então, isso está influenciando muito. Ele já não tem o nível que ele deveria ter e com a queda começa a aparecer os problemas ligados à diminuição da testosterona. Agora... E às vezes fica difícil, Luciana, sem querer te interromper, para o homem ele perceber isso, porque a andropausa seria essa pausa, né, digamos assim, masculina. E a mulher ela tem a menopausa, que caracteriza com a parada da menstruação. Então, você parou de menstruar, você sabe que você teve a sua menopausa. E o homem, ele não tem isso. E ele começa a apresentar uma série de sintomas e não sabe que está ligado diretamente a essa queda hormonal, entendeu? Agora, você fala sobre a menopausa. As mulheres nessa fase, muitas delas, apelam para a reposição hormonal. E no caso dos homens, com a andropausa? Os homens também, eles têm que apelar para a reposição hormonal. A gente, hoje em dia, lança mão de hormônios, né, no caso a testosterona, para repor, porque baixou, você tem que repor. E os sintomas que acontecem, a gente acha que a testosterona é o hormônio sexual, né, que vai dar, aumentar a libido, enfim. Mas, na verdade, a testosterona ela é mais do que um hormônio sexual. Ele é o hormônio da decisão, é o hormônio da direção. Homem tem mais senso de direção do que mulher. A mulher, ela sai da loja no shopping, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, né? O homem, ele tem mais esse senso de direção exatamente por causa da testosterona. Antigamente, na época da caverna, a mulher ela ficava lá cuidando da cria e o homem saía para caçar. E ele não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada. Ele ia caçar e voltava para aquela caverna, para a mulher dele, entendeu? Então, o que dá esse senso de direção é a testosterona. É comum o homem, ele vai envelhecendo, ele começa a perder esse senso de direção. E perde também massa muscular, ele começa a aumentar a gordura, aí cresce barriga. É comum você ver um homem de meia idade já ter mama também. Ele fica com menos disposição para as atividades do dia a dia. Aí ele já quer se aposentar, fechar o negócio, passar para os filhos, né? Diminui a performance dele no trabalho, a performance dele sexual. E o homem teve uma queda de ereção, de libido, diminui o esperma, diminui o volume testicular. É igual a mulher, você falar que vai ficar careca, né? Falou para a mulher que ela vai ficar careca, pronto, é o fim do mundo. E o homem, você falou que ele vai ter uma diminuição do desempenho sexual, é o fim do mundo. E com isso, tem a depressão, vem o desânimo, então diminui a autoestima, tem toda uma série, né, de sintomas que envolvem esse período. E ele fica com mais dificuldade para tomar decisão, aumenta a incidência de problemas cardiovasculares, porque se diminui a testosterona, ocorre um aumento da resistência insulínica, aumenta a incidência de diabetes.
E ao diminuir a testosterona, aumenta a obesidade também. E o aumento da obesidade favorece a diminuição da testosterona. Então você entra naquela roda viva, entendeu? E como é que ele tem que fazer? Porque não se fala muito, né, sobre andropausa. O curioso, doutora Alice, desculpa lhe interromper, é que as pessoas tomam isso como um ciclo natural na vida, durante o envelhecimento do ser humano, tanto para a mulher quanto para o homem, mas não questionam o porquê, né, dessa curva tão decadente, tão acentuada. Pois porque se toma isso com muita naturalidade. Assim, envelhecer é uma coisa natural. É lógico que depois de uma certa idade você não vai ter o mesmo desempenho, o mesmo vigor que você teria na adolescência, numa fase mais jovem da vida. Mas o homem, ele foi feito para viver muito mais do que está vivendo. E, na verdade, a gente deveria ser igual uma lâmpada. A lâmpada, ela brilha em toda a sua magnitude até 5 segundos antes de apagar. A gente não tem que ter esse declínio. E, hoje em dia, a gente pode lançar mão de recursos que ajudam a manter esse vigor. É muito comum você ver homens de 70, 80 anos ainda trabalhando e tendo uma vida sexual ativa. E essa é a nossa proposta. Então, deixar que a coisa seja compatível. Ela não tem que ser pior do que já é, né? E a alimentação hoje em dia, ela favorece muito, ou para melhor ou para pior. A gente ouve falar muito de colesterol, né? Colesterol nos anos 70, anos 80, ele era visto como sendo um grande vilão. E hoje em dia a gente sabe que não, que o colesterol não é esse vilão que diziam. O colesterol, na verdade, ele é um bom mocinho que nos ajuda. O colesterol, os hormônios sexuais, Luciana, eles são feitos a partir do colesterol. Então, se a pessoa tiver o colesterol lá embaixo, ela não consegue sintetizar os hormônios sexuais. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher, né? Então, de muitos anos a gente viu falando, não pode comer ovo porque aumenta o colesterol. Quando, na verdade, o ovo, ele aumenta um colesterol bom. Ele é uma fonte rica de proteínas e ele é rico em ômega 3. Isso tudo é importante para a gente ter uma testosterona elevada. E me lembra também os antigos, pelo menos na minha família, se gabavam de tomar aquela gemada para aumentar o vigor sexual. Exatamente. Uma outra coisa também muito interessante são os alimentos ricos em zinco, como a ostra, né? A gente sempre ouve falar que a ostra é afrodisíaca, e é mesmo, por causa do zinco. Assim como as ostras, as castanhas de caju, amendoim, amêndoa, grão de bico, isso tudo é rico em zinco. As sementes de melancia, sementes de abóbora, sementes de linhaça, também devem fazer parte da nossa alimentação. As frutas cítricas, de modo geral, elas ajudam a aumentar a produção da testosterona. E aí isso inclui abacaxi, acerola, laranja, limão, o cupuaçu, a romã, que a gente já falou, né, em outras entrevistas sobre a romã. Tem uma substância também chamada indol 3-carbinol. Esse indol 3-carbinol, ele vai estar presente nas crucíferas. O que são as crucíferas? É a couve-flor, repolho, brócolis. Essa substância também ajuda na produção da testosterona. Homem tem que comer tomate, mas tem que tomar cuidado para esse tomate ele não estar cheio de agrotóxicos. Você sabe que o tomate é um dos alimentos que mais tem agrotóxicos, né? Então, porque o tomate, ele tem uma substância chamada licopeno. O licopeno, Luciana, ele é um carotenoide, é o que dá aquela cor vermelha, amarela, alaranjado para os alimentos. Então, a gente encontra o licopeno nos tomates, na goiaba, na melancia, na cenoura, no pimentão vermelho. Pimentão também, o pimentão junto com o tomate são os alimentos que mais têm agrotóxicos, tá? Então, se a gente puder conseguir um que seja orgânico, seria mais interessante. E os alimentos também por exemplo, a carne vermelha, salmão, o chocolate, que a gente já falou em outras épocas sobre o chocolate, quando a gente fala de chocolate, é sempre o chocolate amargo, né? Acima de 70% cacau, eles vão ter uma substância chamada, eles vão ajudar na produção do óxido nítrico, e esse óxido nítrico, ele aumenta a vascularização, então com isso melhora a ereção. Olha como a alimentação vai interferir até no desempenho sexual. Né? E as pessoas muitas vezes não querem investir o tempo preparando um alimento saudável, cuidando de uma alimentação de qualidade e preferem comer um fast food qualquer, uma alimentação já industrializada, já empacotada, que detona com a saúde. Sem pensar, sem lembrar que vai fazer 60 anos lá para frente, né? Começa agora. É importante a gente lembrar. E só mais um dado, né, que eu estava falando, você sabe que estudos mostram que hoje em dia
Os homens, eles têm 22% a menos de testosterona do que tinha há 20 anos atrás, né? 22% a menos. Em que faixa etária? Os homens hoje, eles têm, por exemplo, um homem hoje de 50 anos, ele tem 22% menos testosterona do que esse mesmo homem há 20 anos atrás. Olha só. Olha que coisa doida. E do jeito que isso por causa dessa poluição. Uma perda muito acelerada. O Laio Júnior está perguntando por quê. Ela falou na abertura da nossa entrevista. Por causa do ritmo de vida que a gente tem hoje. Por causa o agrotóxico, os pesticidas, a poluição, esses componentes. A industrialização dos alimentos. A industrialização. Enfim. Então, a gente tem que cuidar da alimentação, né? Sempre lembrando que tem que evitar os açúcares, os refrigerantes, bebidas alcoólicas, sucos industrializados. Suco industrializado, gente, é igual ao refrigerante, tá? Quem deixa tomar refrigerante vai tomar suco de caixinha, só trocou 6 por meia dúzia, verdade, né? Então, essas comidas processadas, industrializadas, cheias de gorduras trans, e o cigarro, enfim. Então, vale a pena a gente investir numa boa alimentação. Uma outra coisa só que eu queria falar também para a gente terminar é que os homens, às vezes, têm uma certa preocupação de fazer uma reposição, porque a mulher ela faz a reposição de hormônios, né? Mas o homem, às vezes, ele tem medo de fazer essa reposição porque tem ainda um mito de que a testosterona causa câncer, então que não poderia tomar testosterona. Mas, olha, vamos pensar junto. Quem costuma ter mais câncer de próstata? É um jovenzinho de 20 anos ou um homem de 60 anos? Então, um homem de 60 anos, né? O câncer de próstata, a incidência é muito maior depois de uma certa idade do que em jovem, não é claro. Isso? Então, qual a diferença? O jovenzinho, ele tem muita testosterona. O senhor mais idoso, ele tem baixa de testosterona. Então, daí a gente já conclui que a testosterona, além de não causar câncer, ela protege de câncer. Então, pronto, está desfeita a confusão. Tem que fazer a reposição, até para ter um bom desempenho e poder usufruir a vida com qualidade, né? Claro. Isso é importante. Ser feliz aos 80, 90. Bom, tem que ser feliz enquanto está vivo. A gente não sabe o tempo que a gente tem por aqui. Mas o tempo que a gente tem aqui, a gente tem que viver em toda a plenitude, né? E aproveitar ao máximo todos os prazeres que a vida pode nos oferecer. Isso mesmo. Ovo, ostra, castanhas, amêndoas, amendoim, as sementes, a melancia que a doutora Alice citou, a abóbora também, frutas cítricas, acerola, limão, abacaxi, todas elas são super saudáveis para aumentar a produção da testosterona. E couve-flor, brócolis, couve, tomate, pimentão. Está aqui uma dieta básica para os nossos amigos homens a partir dos 50 anos que temem a andropausa. Não é necessário ter nenhum temor, desde que se cuidem. Exatamente. Laio Júnior agradece muito, o Sebastião e o Xavier também, os homens. Eles estão perto dos 50 ainda, aqui na nossa equipe. Vou comprar tudo hoje. Mas já tem que começar a cuidar, né? Quanto antes claro. a gente cuidar, melhor. E as mulheres inteligentes têm que cuidar da alimentação do marido, né? Para garantir um marido feliz ao lado. Esse negócio de mulher não ter direção, leva então o companheiro para essas compras aí, que elas pegam o rumo de volta para casa rapidinho, para não gastar nada. Homem não dá conta, né? Pois é. Fazer compras, não tem muita paciência. É verdade. Doutora Alice Amaral, muito obrigada pelas informações hoje ao nosso ouvinte aqui do Tarde Nacional. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande falar com você e com seus ouvintes. Prazer é sempre nosso. Muita paz e muita luz. Uma boa semana, muito obrigada. ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Tarde Nacional, com Luciana Vale.